A Alemanha desempenha o papel dentro da União Europeia que a Prússia desempenhava dentro da Confederação Germânica, de certa forma. Sabem mexer com uma configuração entre um Parlamento eleito e um Conselho onde estão os representantes dos Estados, que de certa forma é parecido com o próprio Bundesrat alemão, e portanto sabem quem enviar. Quer dizer, quando nós temos uma peça legislativa que interessa à Alemanha, o funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão vai visitar os eurodeputados todos, os que forem precisos. E quando interessa à Alemanha mesmo, através de outra via qualquer, vem perguntar ao deputado, mesmo que seja de outro país, com quem é que querem que eu fale. Tranquilamente. Toda a gente está a anos-luz disto dentro das instituições europeias. Depois, mas além disto, eu acho que a força da Alemanha principalmente é que a Alemanha é credora agora. E portanto não é tanto nas instituições. Eu aqui discordo em relação à ideia do Tratado de Lisboa. A Alemanha, quando é preciso, faz um tratado fora dos tratados da União. Porque faz um tratado com os países que lhe estão a dever. E, portanto, é uma relação de poder de facto. Quem é que eu acho que poderia ser a força positiva, pegando um bocadinho que tinha dito Viriato, a ideia de dar consciência a este corpo, e quem tem a obrigação, a responsabilidade histórica de dar consciência a esse corpo, somos nós, os europeus. E, portanto, em qualquer dos casos, uma coisa só para acrescentar. Durante muitos anos eu acalentei, confesso que também mais outro erro, acalentei a esperança que a Alemanha pudesse ser a potência com a hegemonia benévola no processo de transição. Ou seja, assim como, efetivamente, o exemplo, assim como a Prússia foi crucial para construir a União, que deu origem depois ao Estado alemão, de certa forma, eu pensei que depois de não sei quantos anos de democracia e de tradição democrática cristã e de social-democracia, que a Alemanha teria, no momento da crise, a visão para ser a potência capaz de assegurar a transição. Por um conjunto de condições, mas isso não acontece. Os ticos do passado, os ticos da balança de poder estão todos cá. Sim. Mas eu não concordo. E cada vez mais. Porque a questão é que o processo foi libertado. E o processo está a ser alimentado na política e dentro da cabeça das pessoas. Viriato, nem a Prússia foi positiva para a Alemanha, nem a Alemanha nesta configuração positiva para a União Europeia. É um exemplo grosseiro. Sim, exato, mas eu acho que são todas as outras componentes da União que têm que explicar à Alemanha que toda a gente tem a ganhar mais com a complementariedade entre as economias da União, os Estados da União e os cidadãos da União, do que regressarmos aos erros do passado. Isso eu creio que deve ser explicado porque ainda é compreensível, porque as eleições ainda estão vivas. Só politicamente, só através de uma atitude de força e não de uma atitude de medo, como é a atitude que está a ser seguida. De acordo. Na política monetária, embora formalmente o Bundesbank valha tanto ou quase tanto, porque agora já não é exatamente igual, mas enfim, é bastante igualitário formalmente a decisão do Banco Central Europeu, a verdade é que não se faz nada que seja contrário, efetivamente, àquilo que o Bundesbank pretende. E, portanto, isso logo à partida dá um desequilíbrio. Por outro lado, os alemães têm um sistema que funciona, embora eu não sou jurista, mas parece-me que é difícil de compaginar com os tratados, um sistema em que, de facto, podem escudar-se no Tribunal Constitucional alemão para coisas que não interessam à Alemanha. Enquanto nós fomos logo os primeiros a dizer que nos subordinávamos completamente ao direito europeu, os alemães não é bem assim. E, portanto, isso tem usado, e agora sabemos com esta possibilidade de cortar enfim, aquilo que era a política do Sr. Draghi relativamente aos financiamentos. E, portanto, isso, juntamente com, de facto, um enfraquecimento muito grande da França e a forma como a Alemanha manobrou o Tratado de Lisboa, com a nossa cumplicidade, fomos também dos grandes entusiastas de um tratado que só nos tirou foi poder dentro da União Europeia. Tudo isso, pode-se dizer, não é muito científico, mas foi a realidade. E hoje a Alemanha, visto em perspectiva, teve passos fundamentais que conseguiu dar. Modelou a União Monetária à sua medida, dizendo ou é assim ou não há União Monetária. A culpa foi o Presidente Mitterrand que disse que sim, em vez de ter dito, bem, então não há, paciência. Em segundo lugar, fez o alargamento a leste e deslocou, de facto, a União Europeia para o oeste, como nós sabemos, e nós vamos ganhar
entre aspas, guerras locais, guerras também entre aspas, que não interessam nada para nós, porque é uma zona cujas fronteiras não estão nem por sombras garantidas por tratados na maior parte dos casos. Depois fez aprovar o Tratado de Lisboa, que eliminou o poder dos pequenos países. Eu estou convencido que estes programas de ajustamento não seriam execuíveis no contexto anterior ao Tratado de Lisboa, e depois fez aprovar o Tratado Orçamental, que pôs na mão da Comissão, e por sua vez a Comissão na mão da Alemanha, os países que estão endividados. E, portanto, de facto, eu tiro o chapéu, foi uma estratégia brilhante. O poder efetivo que a Alemanha tem, apesar de tudo, eu julgo que deriva mais, não tanto do Tratado de Lisboa, apesar de eu concordar com o João com as imperfeições do Tratado, deriva mais da própria situação de facto da crise económica e financeira, e não é por acaso, ou não é ocasional, que a grande fonte do poder específico da Alemanha hoje deriva justamente de um tratado que é o Tratado Orçamental, que é um tratado paralelo, ou seja, é um tratado intergovernamental paralelo. Portanto, estamos a falar de um outro instrumento. Aliás, é muito curioso porque mesmo no próprio Tratado Orçamental se fala da necessidade de fazer uma adequação entre o Tratado Orçamental e o Tratado de Lisboa. Portanto, quer dizer, há um poder novo e há um instrumento legal novo, que é o Tratado Orçamental. Depois há, de facto, a realidade de facto. Há uma situação de emergência e a Alemanha tornou-se, digamos assim, a força que assumiu de forma direta, portanto, a condução do processo. O que me preocupa na Alemanha, fundamentalmente, não é a sua força, é a mistura entre poder e algum sinal de irreflexão. De certa forma, é muito curioso, porque a Alemanha, neste momento, é uma potência binária na Europa. Do ponto de vista da União Económica e Monetária, ela funciona como uma força de bloqueio, cristalizou. Portanto, a Alemanha, neste momento, até por razões constitucionais anteriores à crise, devido à interpretação do Tribunal de Karlsruhe, baseamos na Constituição Alemã, faz do processo de integração e que considera que qualquer transferência, qualquer união de transferência, qualquer avanço da Constituição Europeia que implique transferência de recursos do orçamento alemão implica uma decisão do Bundestag, portanto, não pode haver transferências invisíveis. Portanto, neste momento há uma total oposição a qualquer política, usando a bocadinho a imagem do grupo do Euroforte, do professor Vítor Bento, qualquer política que implica alguma transferência do norte para o sul, encontra essa muralha de bloqueio que é, de facto, a interpretação e o consenso, porque não é só a interpretação, é o consenso do sistema político e partidário alemão em relação à zona euro. Ou seja, em relação àquilo que seria preciso que mexesse, a Alemanha tem aquela posição do filme do Kurosawa, Kagemusha, A Sombra do Guerreiro. A montanha não se mexe. Não se mexe. Em contrapartida, tem um dinamismo quase leviano em relação ao fundo a leste. Primeiramente foi o Interland, a adesão do alargamento a leste, em 2004, enfim, violando as promessas feitas pelo Kohl ou Gorbachev de que haveria prudência, que no fundo não haveria, portanto, haveria um certo respeito pela zona que antes era uma zona de influência da Rússia, e depois, agora, culminando nesta questão da Ucrânia. E depois também há o precedente, quer dizer, é que a Alemanha demorou muitos séculos a chegar ao Estado. E quando construiu o Estado, ela não foi capaz de reconstruir ou de construir uma relação harmoniosa com as potências que já existiam, com os impérios que já existiam. E por duas vezes o sistema internacional desmoronou-se. Portanto, não há nenhuma razão. Eu não percebo em que é que nos vamos basear para pensar que, neste momento, a Alemanha vai reaprender a equilibrar-se no espaço estratégico. Ainda por cima, com um outro problema que é que não estamos a dar sinais. Ou seja, dentro da zona euro, não está a haver sinais, porque uma potência para ser travada tem que encontrar sinais. E não há nada, quer dizer, a partir do momento em que a Holanda e a França caíram,
Neste momento, a única coisa que pode travar, de facto, este dinamismo e esta inércia ao mesmo tempo, é encontrar um obstáculo maior. E, infelizmente, esse obstáculo maior não vai ser dentro da União Europeia. Provavelmente vai ser aquele que já estamos a ver qual é. Por isso é que isto não é uma crise como as outras, isto é uma crise que vai destruir a nossa rede, infelizmente.